dia, boa tarde, boa noite, meu querido. Como é que você tá? Mais uma de física. Professor Tainan, o professor que adora física, né? E eu vou te levar, viu? Tô te levando comigo, viu? Qual que é a sua primeira opção de curso mesmo? Física. A segunda você põe medicina, que aí você, né, é o que sobrar. Mas a primeira, meu querido, é física. Construindo vencedores, transformando vidas. O Ed não tá falando aqui, não é física não. Tem que ser física, meu irmão, tem que ser física. Esse negócio aqui, ó, tem nem caô. Mas a gente tava conversando aqui, gente, entre nós, aqui os professores, e tá difícil, né, velho, de ter professor por aí. Não tá rolando não, o pessoal não tá querendo mais não. Como é que pode, né, uma pessoa não gostar de um negócio maravilhoso desse aqui? Você tá doido, você tá doido. Nesse vídeo eu gostaria só de agradecer ao meu amigo Bruno. Meu amigo Bruno tá em todos os vídeos, assistindo todas as aulas, tá? Ele tá estudando para um concurso, né? O concurso do bombeiro, que cai muita física, tá? Para quem tá pensando também no concurso do bombeiro. Esse curso que a gente tá fazendo aqui, meu irmão, é completíssimo para você. Então, Bruno, um abraço, meu querido, obrigado pelo apoio. E ó, os outros venham, tá? Vem, que aqui é sucesso, meu irmão, aqui é sucesso, aqui é física, tá lá. Vamos falar hoje desse assunto maravilhoso. Calor. Você assistiu a aula sobre calor? Assistiu? As propagações? São 3, né? Condução, convecção e radiação térmica. Muito bem. Aqui eu vou abordar outros temas também, tá? Porque vai ter uma questão aqui, a questão de número 4, que, meu amigo, você vai sair daqui feliz quando você fizer ela. Amanhã, que horas que a gente vai acordar? Muito bem. Às vezes você até tá, né, assistindo esse vídeo de madrugada, né, às 5h20, acorda às 5h20, assiste essa aula e depois, ó, resolve o exercício, vai malhar, corre um pouquinho, aí você tá preparado pro seu dia. Beleza, meu querido? Vamos lá? Vamos falar então sobre calor, só exercício hoje, tá? Trouxe pra vocês 7 exercícios novamente. 7 é um número legal, 7 acho que tá legal pra gente fazer ali em uma aula. Beleza? Vamos relembrar as nossas fórmulas? Vamos lá, meu querido, vamos relembrar. Eu tenho 3 tipos de propagação, né? 3 tipos. Quais são elas? Condução. Que é resumo, tá, gente? Coisa rápida. Quer assistir... Quer uma aula mais completa? Assiste lá. Assiste a parte de calor que a gente falou sobre propagação de calor. Que aula legal. Aula completa. Coloquei até umas imagens bonitinhas pra vocês. Vocês lembram das imagens? Imagens maravilhosas. Não desenhei não, tá, Ed? O meu amigo já tá me olhando ali, ó. Não desenhei dessa vez não. Eu deixei a imagem já pronta, tá? Ele tá lá, amém. Que já... Parece que meus desenhos não estão agradando a todos, né? Então vamos lá. Condução, convecção e irradiação. Essas são as 3 formas, né, que o calor tem de se propagar, né, de ser transmitido de um ponto para outro. Eu vou colocar aqui mais uma fórmula, que eu espero que você conheça esta querida fórmula aqui, ó. Quantidade de calor, né, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E a outra que é o Kmol, né? Isso aqui chama Kmacete e a outra é Kmol. Calor sensível e calor latente. Por que você colocou isso, professor? Porque vai ter uma questãozinha que vai precisar e aí, por conta disso eu coloquei umas outras parecidas, né? Umas outras que envolvem também esses calores. Beleza? Condução térmica. O que é, amores? Lembra lá, condução é a propagação de calor a partir de contato físico. Muito bem. Tem uma lei lá, não tem? Como é que é o nome dessa lei? Vou botar aqui em cima, setinho, ó. Lei de Fourier. Lei de Fourier. Importante, hein? Importante. Chama lei de fluxo de calor, né? Então vai ter uma coisinha assim, não é? Você lembra disso? Deixa eu apagar aqui, gente, que eu tô querendo fazer um negocinho aqui mais bonitinho, ó. Assim, isso aí. É o Φ, né? Lembra dessa letra grega? Φ na tela pra vocês. Como é que é o resto dessa fórmula? Lembra aí pra mim, lembra aí. É um K, esse K é a constante, né? Depende de cada material. Vezes a área, né? A área de contato. Lembra que tem que ter contato, né? Condução tem que ter contato. Vezes a variação de temperatura. Tudo isso aqui dividido para a espessura do material. Perfeito. Nem vou colocar a unidade de medida aqui, porque é uma aula mais completa. Assiste lá, a aula tá, ó, um mel. Tá show. Tá linda, linda, linda demais. Beleza? Essa é a fórmula para condução de calor, fluxo de calor, a nossa famosa lei de Fourier. Beleza? Se você
né? Se lembra bem, tem outra variação dessa aqui, né? De quantidade de calor, que tem um Qzinho. A gente vai utilizar na questão de número 4. Olha que questão incrível. Um exemplo é a da colher. Vou botar aqui pra vocês, tá? Colher na panela. Tá fazendo comida, não tá? Tá fazendo comida. Ixi, panela. Tá fazendo comida e aí você esquece a colher dentro da panela, vai atender o telefone e quando você volta, a colher tá quente. Mas a colher não tá em contato direto com o fogo, tá? Não. O que tá em contato direto com o fogo é a panela. Mas mesmo assim, a colher também esquenta, né? Esquenta junto com a panela. Condução térmica. Beleza? Convecção. Você lembra do convecção? Perdão. É aquele do ar-condicionado, não é? Por que que o ar-condicionado fica na parte de cima do ambiente? Porque por convecção, o ar frio desce e o ar quente sobe. Diferenças de densidades, não é isso? Então o ar-condicionado tem um bem aqui em cima de mim, ó. Fica ali, o ar frio, ó, desce e resfria o ambiente inteiro. Se o ar-condicionado ficasse na parte de baixo da casa, só seus pés que ia ficar gelado. E até meio esquisito, né? Às vezes, imagina, tá... Aqui tá uma temperatura e logo nas suas pernas tá outra. Esquisito. Então, os aquecedores sim, né? Aquecedor não é comum no Brasil, né? É um país tropical. Tem muito mais dias com calor do que com frio. Então, os países frios que tem aquecedor, aí sim o aquecedor fica na parte de baixo do cômodo. Por quê? O ar quente vai subir. Exatamente, o ar quente vai subir. Então, ele fica na parte de baixo, que ele resfria o ambiente por completo. Tá? Isso explica também, a convecção é incrível, gente, é muita coisa. Explica também os congeladores, né, que precisa ficar na parte de cima, né, os refrigeradores. Vai ter aula específica sobre isso, tá? Calma, calma. Vamos falar muito bem, né, sobre esses refrigeradores, certo? E o nosso clima, né, até o nosso clima tem essas correntes de convecção. Infelizmente a poluição também, né, atrapalha muito essas correntes. Então, você vai lá em São Paulo é um lugar muito frio, né, chove bastante. Essas correntes de convecção lá são muito intensas, tá? E por isso que lá tá garoando o tempo inteiro, beleza? Essa é a nossa querida convecção térmica e ela só vai acontecer em líquidos e gases. Líquidos e gases, tá? Por que, professor? Porque nos sólidos já tem a condução, certo? Sólidos, condução, líquidos e gases é na convecção térmica, beleza? Tranquilo? E a irradiação, pessoal? Eu vou colocar até aqui pra vocês aqui, ó, o Sol. O Sol precisa estar aqui pertinho da gente para aquecer nosso planeta? Não precisa, ainda bem que não tá, né? Já tá quente desse jeito. Imagina se ele estivesse aqui perto, hein? Pelo amor de Deus. Então, aqui é a partir de ondas eletromagnéticas, não é? Eletromagnéticas. A partir de ondas eletromagnéticas, a gente tem essa transmissão de calor de um ponto até outro. Quando você vê, por exemplo, um ferro muito aquecido, que ele fica brilhando ali, assim, você precisa encostar nele para saber que tá quente? Não, pô, não. Quando você tá lá acampando, tá uma fogueirinha bonita, a gente falou sobre isso na última aula, hein? Tá acampando, a fogueira tá lá. Você precisa encostar no fogo para saber que tá quente? Não precisa. Você coloca a mão assim pertinho e você já sente, né, esse calor sendo transmitido da chama para sua mão. Isso é a nossa irradiação térmica, tá? A transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Não é necessário contato. Não é necessário contato, tá? E ela ocorre em tudo, tá? Onda eletromagnética, a gente tá sabido que é para tudo que é canto, né? Tudo que é lado tem essas ondas eletromagnéticas. Beleza, meus amores? É isso. Esse é o nosso resuminho sobre condução, convecção e radiação. Quer uma aula mais completa? Volta lá, que a gente falou tudo, destrinchou isso aqui de um jeito sensacional. Assim como é a física, né? Assim como são as nossas aulas do Construindo Vencedores. Só professor de elite aqui, meu irmão. Só coisa top, viu? Vamos lá. Tão top, gente. Os professores são tão incríveis que eu tô aprendendo geografia, sociologia, filosofia, arte. Eu tô aprendendo tudo aqui, meu. E olha que eu sou de exatas, imagina a resistência que eu tenho para entender isso aqui. E eu tô sabendo tudo sobre etnocentrismo. Assistiu essa aula? Que aula sensacional, meus queridos. Que aula. Vamos embora. Quantidade de calor. Quantidade de calor é o nosso Q. Esse M é a nossa massa. O C, calor específico. E o ΔT, temperatura. Aqui segue a mesma coisa. O Q continua sendo quantidade de calor, M, massa. A diferença é esse L, que é o nosso calor latente.
Quando que usa uma e quando que usa outra? Nessa primeira, eu preciso disso aqui, ó, temperatura. Precisa ter variação de temperatura. E nessa aqui de baixo, professor, precisa ter mudança de estado físico, tá? Eu vou botar só estado físico. Estado físico. Se tem mudança de estado físico, então tem calor latente. Perfeito? Maravilha? Anotado? Anota aí, anota e vamos para mais uma lista de exercícios maravilhosa, incrível, sobre transferências de calor, né? Calor de modo geral. Questão de número 1 já está na tela. A gente, infelizmente, eu falo infelizmente, né? Mas infelizmente, a maioria das questões aqui vai ser teórica, tá? Quando trata-se dessas transmissões de calor, a maior parte é teórica, os meus colegas gostaram aqui, hein? A maior parte é teórica, então, as de exercício, ó... Ah não, eu consegui ser do bem com vocês. Eu coloquei 3 questões teóricas e 4 de cálculo, porque para vocês ficarem bem felizes, hein? Então vamos lá. Falar de questão de número 1. Vamos pegar nosso marca-texto, porque esse aqui é só teoria. Analise as situações a seguir descritas, considerando-se os processos de transferência de calor relacionados a cada uma delas. Primeira afirmativa. Um legume se aquece ao ser colocado dentro de uma panela com água fervente. Tá, legal, interessante. 2. O congelador localiza-se na parte superior de uma geladeira, resfria todo o interior dela. Isso daqui foi falado lá na aula completa sobre isso, não foi? Foi falado. Então esse aqui você tem que estar sabido o que é. Não vou nem comentar, hein? Os componentes eletrônicos de aparelhos em funcionamento de uma estação espacial transmitem calor para o espaço, né? Para o nosso universo. Gente, a primeira afirmativa está falando sobre o quê? Está falando sobre o quê? Sobre o quê? A primeira? Vamos anotar? Vamos anotar? Claro que a gente vai anotar. A primeira está falando sobre condução. Como é que a gente sabe, professor? O legume não tem que ter contato com a panela? Tem que ter. Ou com a água? Eles estão em contato, não estão? Um com o outro? Então é condução. Condução é quando tem contato. Então, sem contato, a primeira é condução. O congelador. A gente falou sobre o congelador ainda agora, né? A gente comentou um pouquinho mais. Na aula completa eu falo um pouco mais sobre. O congelador fica na parte de cima porque ele resfria toda a parte de baixo. Então, isso aqui é a nossa convecção. O ar frio desce e o ar quente sobe. Muito bem. E o terceiro? Professor, o terceiro é claro, né? Não tem contato físico, não tem nada, não tem onda eletromagnética, então isso aqui é a nossa irradiação. Alguns livros, gente, tratam, até falei também na última aula, se você não assistiu a última aula, meu querido, volta lá, dá pausa nesse, volta lá, assiste, deixa um like também, tá? Comentário, e aí depois você volta pra cá, tá? Aí você continua comigo aqui nessas atividades. Então, alguns livros tratam como radiação, tá? Ao invés de irradiação, não muda nada. É só jeito de escrever, tá? Então, vamos lá. Qual que seria a nossa opção correta? Bom, condução, convecção e radiação. Condução, convecção e radiação. Letra C de Construindo Vencedores. Muito bem. Anota. Inclusive, nem te pedi, né? Pegou teu material? Pegou sua coxinha? Hoje é coxinha ou hoje é quibe? Coloca aí pra mim. É quibe, né? Beleza, quibe. Então, coloca tudo aí na sua mesa, coloca seu material e ó, vamos comigo. Tá assistindo no site? Tá no site? Se for no site, eu até aconselho que seja, tem bem aqui ou bem aqui, ó. Um desses dois lados aqui, tem o slide. Eu deixei o slide aí pra você, tá escrito aí material, né? Coisa desse sentido assim. Clica lá e baixa o slide. Baixa esse slide aí, meu irmão. Vamos lá. Se você puder imprimir, melhor ainda. Ó, vai anotando junto comigo. Escreve isso aqui junto comigo que você vai ter um material sensacional no final de tudo. Beleza? Beleza? Tá lá. Questão de número 1. Tá no bolso. Como diz meu amigo Luiz, tá no bolso. Questão de número 2. PUC, ó. Questãozinha da PUC. Analise as afirmações referentes a só a condução. Ó. Quer saber sobre condução térmica. Para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, pode-se introduzir nele um espeto metálico. Isso se justifica pelo fato de que o metal ser um bom condutor de calor. Gente, já provou pensar nisso ou não? Porque quando você está fazendo um churrasco lá, os espetos de churrasco são todos de metal. Não tem nenhum de madeira, não tem nenhum de plástico, de nenhum outro material. Por quê? Porque o metal ele é um bom condutor de calor.
Tudo bem, então por isso que os nossos espetos são de metal. Quando você vai assar uma carne no espeto, você observa que a carne é um pouco mais espessa, né? Então precisa ter esse metal para conseguir cozinhar melhor, tá? Então, beleza, já dei a resposta aí, né? 2. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia, na forma de calor, do corpo humano para o ambiente, devido ao fato de o ar aprisionado entre as suas fibras ser um bom isolante térmico. Legal, hein? O que você acha? Tá legal. Parece correto, não parece? Parece. 3. Devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se em uma temperatura inferior à de uma barra de madeira colocada no mesmo ambiente. Pessoal, você lembra da aula de equilíbrio térmico? O calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ou seja, isso vai acontecer de forma espontânea. É automático? É automático. Tem como mudar? Não tem como mudar. Vai acontecer. Então, se você coloca no mesmo ambiente duas barras, né, uma de metal e uma de madeira, o que vai acontecer com o passar do tempo? Tudo bem. Com o passar do tempo, vai acontecer o equilíbrio térmico. Não tem como, gente. Não tem como. Isso vai acontecer. As temperaturas vão ficar iguais. Então, essa nossa terceira afirmativa está errada. Tá? Está errada. Porque ele fala que uma mantém-se inferior à outra. Não, as duas terão a mesma temperatura. Beleza? Dito isso, qual que ficou o nosso gabarito? 1, 2 e 3 estão corretas? Não. 1, 2 e 3 estão erradas? Também não. Apenas 1 correta? Não. Apenas a 2? Também não. Qual que estão corretas? A primeira e a segunda estão corretíssimas. Gente, questão teórica é incrível, né? Maravilhoso. Embora a gente faça essas piadas, essas brincadeiras, questão teórica te dá um conhecimento gigantesco, tá? Sobre a parada do cotidiano. Tá, então, o número não, às vezes matemática a gente nem gosta tanto, né? Mas, inclusive, guarda essa calculadora aí, rapaz. Guarda esse trem que aqui a gente faz na mão, tá? Então, questões teóricas sempre agregam demais, tá? O nosso conhecimento. Só que, infelizmente, elas também induzem muito ao nosso erro, né? Então, queridos, anota e vamos embora, né? Vamos para a questão de número 3. A última teórica aí para a felicidade de vocês. É a última questão teórica do dia. A condutividade térmica é a constante de proporcionalidade presente na lei de Fourier. Sobre essa constante, marque a alternativa correta. A letra A já veio para arrebentar, né? É uma característica própria de cada material, já está aí. É isso. O aço vai aquecer do mesmo jeito que a madeira? Não. Não vai. Esse plástico dessa caneta aqui vai aquecer do mesmo jeito que o meu telefone? Não vai. Então, essa característica é de cada material. Por isso que a gente não precisa decorar valores aqui, né? Porque cada material vai ter o seu. Imagina você ter que decorar de todos os materiais presentes no mundo. Não tem como, tá? Então, questão de número 3, letra A. Já morreu, né? Matamos já. Matou. Vamos olhar as outras para ver o que está errado? Depende do estado de agregação das moléculas do material. Você lembra o que é isso? O que é esse estado de agregação das moléculas? É o que define o quê? É o que define sólido, líquido e gasoso. Muito bem. Tá esperto, hein? Tá assistindo as aulas. Muito bem. Possui um valor fixo pré-estabelecido? Esquisito, hein? Não tem como, né, gente? Cada material tem o seu próprio. Então não tem nada fixo. É determinado na unidade joule por segundo? Não, joule por segundo é a unidade da constante, né? Não da constante, da própria lei de Fourier. Todas as alternativas estão incorretas, também não tem nem o que fazer, né? Nem o que falar. Tá aí. Lei de Fourier, tá? Ele quis saber da constante. A constante é característica de cada material. Beleza? Anotado? Questão de número 4. Gente, essa daqui vai dar trabalho, hein? Já deu pra ver, né? Já deu pra ver. Olha lá, uma questão do IME, né, do Rio de Janeiro. Quando você vê esse tanto de coisa aqui, gente, ó, de duas uma, tá? Ou a questão vai ser, nossa, 8 ou 80, ou ela vai ser extremamente difícil, ou ela colocou isso aqui tudo só pra te confundir mesmo, tá? Então, ou uma, ou outra. Inclusive, olha aqui, queridos, a unidade de medida aqui, ó, da condutibilidade térmica é watts por metro grau Celsius. Que unidade diferente, hein? Esquisito. Na questão anterior, ele falou que era o quê? Que era joule por segundo. Não é joule por segundo. É watt por metro grau Celsius. Beleza? Então vamos ler a questão. Tá falando assim. Um objeto de 160 gramas de massa repousa durante 1 minuto, isso aqui é importante,
sobre a superfície de uma placa de 30 centímetros de espessura. E ao final desse experimento, percebe-se que o volume do objeto é 1% superior ao inicial. A base da placa é mantida a 195 graus Celsius. E nota-se que a sua superfície permanece em 175. A fração de energia em porcentagem, não sei percentagem, mas era para ser porcentagem, efetivamente utilizada para deformar a peça é... Caramba, gente, que questão maluca, hein? Que questão maravilhosa. Então ele quer uma porcentagem entre a energia dissipada, né, e a energia propriamente utilizada para derreter esse material, né, para derreter esse objeto. Então vamos tentar? Vamos lá, olha só os dados. Ele fala da condutibilidade da placa, que é lá a nossa constante. Só que ele fala pra gente calor específico. Se ele falou calor específico, ele talvez a gente vai usar em algum lugar. E ainda falou do coeficiente de dilatação linear. E a área da placa, né? Que a gente precisa para calcular a lei de Fourier. Você se lembra da... Quer dizer, você assistiu a aula que eu gravei antes dessa? Eu falei um pouco sobre exercícios só de dilatação térmica. 7 exercícios. Volta lá que você vai lembrar. Você vai aprender tudo sobre dilatação térmica, tá? Dilatação linear, que é o caso aqui. Vamos tentar? Vamos lá. O que ele pediu pra gente aqui no final, gente? Ele pediu pra gente só dividir, né? Dividir dois valores, duas quantidades de calor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, a ordem tanto faz, tá, gente? Se você quiser calcular em ordem diferente, você pode. Eu vou calcular a primeira lei de Fourier, que é o foco da nossa aula, né? Constante vezes a área vezes variação de temperatura dividido para a espessura. Maravilha, maravilha. Qual que é, meus queridos, a constante? Vou botar pequenininho, gente, porque vai ter muito cálculo, tá? A constante é 50 vezes. Qual que é a área? Não, professor, a área tá aqui, ó. 0,6. 0,6. Eu sei que você está se perguntando, professor, e as unidades de medida estão corretas? A única que está incorreta é essa daqui, né? Que é em grama, né? Que está em grama. A gente vai ter que transformar para outra coisa. Porém, ó, as outras unidades estão corretas. Olha só, aqui está em watt e está em metro, né? Se está em metro, significa que a minha área tem que estar em metro. A minha área está em metro? Tá, a área está em metro. Está aqui, 0,6 metros quadrados. Outra coisa que eu vou ter que transformar é isso aqui, né? A nossa espessura, que está em 30 centímetros. Centímetro não pode, tem que ser em metro. Tá? Então, atente-se sempre às unidades de medida. Eu falo isso com muita frequência, porque é a unidade de medida que separa a física da matemática. Tá? Voltando. Qual que é, então, a nossa variação de temperatura, queridos? Professor, a variação de temperatura, ela era de 195 até 175, né? Então é 20. Então, dividido para a espessura, que é 30 centímetros. 30 dividido para 100, 0,3. Lindo, 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 maravilhoso. Vamos fazer continha agora? Continha de preguiçoso, hein? Quanto que é 0,6? Olha lá, gente. 0,6 dividido para 0,3. Professor, dá 2, né? Que um é o dobro do outro. Então, vai ficar 50 vezes 20 vezes 2. Nossa, fácil demais. Quanto que é 20 vezes 2? 40. 50 vezes 40 dá 2.000. Então, o meu fluxo de calor aqui vai ser 2.000 joules por segundo. Beleza, tá aqui o fluxo de calor. Primeira parte já foi. A segunda parte agora, vamos calcular... na verdade, eu vou até colocar aqui para vocês em cima, tá? Eu preciso calcular a quantidade de calor. Massa vezes calor específico vezes variações de temperatura. Professor, como é que o senhor sabe que vai ser essa fórmula? Porque ele deu pra gente isso daqui, ó. Ele deu pra gente o calor específico do objeto. Então não tem como ser outra fórmula além dessa. Beleza. O que tá faltando? Eu tenho a massa? Tenho. A massa tá aqui, ó. 160. O que eu tenho também? Eu tenho o calor específico? Tenho. O calor específico também tá na questão. Essa setinha vermelha que eu acabei de colocar. Eu tenho a variação de temperatura? Eu não tenho. Professor, tem a variação de temperatura, mas essa variação de temperatura é a da base. Não é a da massa, né? Do objeto que foi transformado. Tá? Então agora eu vou ter que ir em busca dessa variação de temperatura, tá? Desse ΔT aqui. Deste ΔT. Como é que a gente faz isso, professor? Simples, meu amor, simples.
Variação de volume é igual a volume inicial vezes o gama, vezes... Oxi, tô maluco. Desculpa, gente. É linear, né? Nesse caso é linear, tá bom? Perdão. Variação linear é igual ao comprimento inicial vezes o alfa, vezes a variação de temperatura. Vamos lá? 1 minuto, tá? Bora. Então, qual que vai ser aqui a minha variação? A minha variação vai ser vai ser 1%, né, queridos? 1% superior à inicial. Então, vai ser 0,01 igual 1%, tá, gente? 1%, 0,01. Qual que é o inicial aqui? O inicial, cadê o inicial? 1 minuto, superfície, 30. Tá aqui o 30, né? É o 30. Então, o 30 vai ficar aqui, ó, 3. Vezes o meu coeficiente, que é 1,6. 1,6 vezes 10 a menos 5 vezes a minha variação de temperatura. Maravilha. Perfeito. Façam as nossas continhas aí, ó, gente. Quanto é que dá 3 vezes 1,6? Isso aqui tá fácil, hein? 3 vezes 1,6 é 4,8. Muito bem. 4,8 vezes 10 elevado a menos 5 vezes o nosso ΔT. Beleza. Tá multiplicando? Vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho o meu ΔT igual a 0,01 dividido para 4,8 vezes 10 a menos 5. Não, na moral, faz essa divisão aí para mim agora. Divide para mim. Larga essa calculadora, rapaz. No final aqui, então, nós teremos 208 graus Celsius. 208 graus Celsius. Vamos só dividir aqui, amores. Ó. Tá difícil? Tá tranquilo até agora? Dá pausa, assiste de novo se for necessário. Mas vamos embora que a gente ainda tem mais 2 partes pra gente fazer aqui. Tá? Mais 2 partezinhas. Então, voltando, dá uma respirada, dá uma olhada aí, ver que tudo que a gente fez até agora. E vamos continuar. Continuando as nossas questões. Então vai ficar assim, queridos. Agora eu já tenho condições para achar minha quantidade de calor. A quantidade de calor é a massa, 160. Pode usar 160, gente? Não, porque está em grama, tem que ser em quilo, né? Então vai ficar 0,16. 1 quilo tem quantas gramas? 1000, né? Muito bem, 1000. Por isso, 160 dividido para 1000, 0,16 na tela. Calor específico, gente. Calor específico está aqui, ó. 432. Que loucura, hein? Vezes o meu 208, que foi o que eu acabei de achar aqui, ó. 208. Multiplicando todos esses caras aí, todos 0,6 vezes 432 vezes 208. Vou colocar aqui direto, hein? 14.376,96 joules. Professor, isso aqui tá muito difícil. Tá nada, meu querido, tá nada. Isso aqui é questão que vai cair no seu vestibular. Então, ó, vem comigo que terminamos as nossas 3 partes. Professor, tudo de novo. Eu precisava fazer uma diferença, tá? Perdão, uma razão, né? Uma fração entre as energias gasta, né? E efetivamente ali tirada assim, perdida. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu achei aqui o meu 2000, eu achei com a lei de Fourier, né? É a nossa a energia com o contato desse objeto com essa placa, com essa superfície. E aí, depois disso, o que nós fizemos? Usei a dilatação para achar a minha temperatura. Depois que eu achei a temperatura, usei eu vou botar aqui em partes, tá? Vou botar até em outra cor aqui pra gente ficar mais feliz. Vou botar aqui de preto. Essa aqui foi a minha primeira parte. Bota na tela aqui para ficar um pouquinho maior. Essa daqui é a minha segunda parte. Essa daqui é a minha terceira parte. Beleza? Um usando a resposta do outro. A partir de agora, pessoal, o que eu preciso fazer? Ele falou pra gente montar uma razão, não foi? Foi. A razão entre um e outro. Qual que é a minha razão aqui? Vai ficar esse número aqui que a gente achei 14.376,96 dividido para... E agora, gente? Esse
esse 2000 aqui que a gente achou, 2000 joules por segundo, é para 1 segundo, né? A cada segundo ele vai transformar 2000 joules de energia, né? A cada 1 segundo. Mas quantos segundos foram? Foram 60 segundos, 1 minuto, né? Então, além de tudo, eu vou pegar esse 2000 e vou multiplicar por 60, ou seja, vai dar 12.000 joules. Beleza? Agora sim, eu coloco joules, né? Aqui também é joules, 12.000 joules. Divide aí pra mim, por favor. Divide pra mim esses caras aí. Quanto é que vai dar isso aí aproximadamente? Aproximadamente 12%. 12%, letra B. Nossa, professor, muito complicado, muito difícil. Mas você entendeu? Não entendeu? Não entendeu? Manda pra mim uma mensagem. Manda lá no Instagram. Ou pode deixar aqui no comentário aqui no YouTube. Deixa pra mim, professor, faz a questão 4 de novo. Manda pra gente, ou faz um videozinho curto só com ela. Eu mando pra você sem problema nenhum. Tá? Estamos aqui pra isso. Pra tirar as suas dúvidas. Então na tela, anota num papelzinho também qual é a tua dúvida. Se caso tenha ficado alguma dúvida sobre a questão 4. E manda pra mim, meu querido. Manda pra mim que foi questão de número 5. Questão da PUC, hein? Em um calorímetro perfeito são colocados 10 gramas de gelo a 0 grau e 10 gramas de água a 80. Qual é, em Celsius, a temperatura final do sistema? E aí, meus queridos? E aí? Professor, se tem calor... Tem os dois, né? Tem calor específico e calor latente. O que eu vou fazer? Duas contas, né? 2 cálculos. Vamos embora? Qual que é a fórmula para calor latente? Professor, calor, que mole, ó. Que mole. Q igual a M vezes L. Que mole. Quanto é que dá isso aqui? Professor, qual que é a massa do gelo? A massa do gelo é 10. Calor latente? 80. 10 vezes 80 dá 800 calorias. Beleza? Beleza. Segunda fórmula. Que macete. Qual que é a massa da água? Professor, mesma coisa, hein? A massa da água é 80 vezes. Qual que é o calor específico da água? Isso aqui nem precisava falar, tá? Calor específico da água você já é obrigado a saber. Qual que é a variação de temperatura? Ixi, professor, e agora? É a final menos a inicial, hein? Ó, tava 0, né? 0 menos 80, menos 80. Certo? Certo. Que é 10 na verdade, né, gente? Desculpa. A massa da água é 10. Tá aqui a massa da água. 10. Quanto que é 10 vezes 1? 10 vezes 1 é 10. 10 vezes menos 80 dá menos 800. Professor, por que eu coloquei essa questão? Olha que questão maravilhosa, gente. Quanto que eu gastei de energia para transformar o gelo em água? Poxa, professor, 800. E do outro lado, para a água ser aquecida até 80? Professor, também gastei 800. Se eu tinha 800 e gastei 800, quanto é que ficou, meu querido? Quanto é que ficou? 800 menos 800 dá? Zero. Questão da PUC, né? Questão de um vestibular difícil, um vestibular complicado. E aí, você olha um negócio desse, dificilmente você vai pensar que é zero, né? Você vai pensar, não é possível que eles colocaram zero. Colocaram zero. Olha lá. 800 menos 800, tá na tela lá pra ficar melhor pra você enxergar. 800 menos 800 dá zero. Dá zero. Lindo, né? Lindo, professor, maravilhoso, adorei. Isso aí, fantástico. Questãozinha da PUC, nunca nos decepciona, né? PUC, FUVEST, Enem, sempre questões incríveis e maravilhosas. Inclusive, tô planejando fazer um simulado, o que você acha? Deixei um simuladinho só com questões do Enem. A gente pega lá, professor, vamos resolver o Enem 2010. Vamos, a gente pega as questões do Enem 2010, faz uma aula só sobre isso. Mas vai ser uma aula um pouco mais longa, então deixa aí se você acha legal. Botaria 15 questões do Enem, a gente demora 2 horas para resolver. Eu faço ali em 2 partes, né? Parte 1 e parte 2. E aí, a gente coloca no bolso, né? Essas questões aí no bolso, meus queridos. Vamos lá para a questão de número 6. Olha aí, falando nele. Não, é a M, 2022, hein? Em um dia de verão bastante quente, visando beber uma água gelada durante o serviço, o sargento Safo, olha que nome incrível, né? Enche um recipiente com 2 kg de gelo, filtrado a 0 graus Celsius. Determine a quantidade de calor necessária apenas para difundir todo o gelo que o sargento inseriu no recipiente.
Considere que o evento ocorre à pressão atmosférica e essa não era a opção correta. E falou pra gente o calor latente, né, do gelo. Esse negócio aí, ó, 80. Esse valor, gente, ele é padrão, tá? E ele sempre aparece, então é importante a gente até, quando olhar para ele, já saber o que a gente tem que fazer para usar, tá? Qual que é a fórmula, então, gente, que a gente vai utilizar aqui? Professor, quantidade de calor é massa vezes calor latente, é o que mole, né? Que mole. Qual que é a massa, gente? Qual que é a massa do gelo? Professor, a massa do gelo tá ali, ó. Na verdade, eu acho que se você fizesse errado, vamos imaginar que você esqueceu de transformar esse cara aqui. Como é que você colocaria? Você colocaria 2 vezes o 80, né? Que é a quantidade de calor. Quanto que é 2 vezes 80? Dá 160, né? Mas isso aqui seria calorias, né? Aqui você percebeu que tem um K na frente? Quilocaloria, que é a mesma quilocaloria que você ingere por dia, né? Tá fazendo dieta, tá fazendo aquelas dietas restritivas. Qual que é a tua taxa base alta? Professor, minha taxa base alta é 1.600. Significa o quê? Que se você não fizer nada durante o dia, o seu corpo vai queimar 1.600 calorias. Só para você existir, né? Então a gente coloca ali o déficit calórico a partir disso daí. Então, essa aula, né, essas aulas sobre quantidade de calor tá totalmente ligado com o que você come, tá? Por exemplo, né? Você já viu, só para deixar você triste, né? Você já viu quantas calorias tem um pacote de biscoito? Aquele pacote de biscoito que você come ele em 2 minutos? Meu irmão, ali deve ter umas 600 calorias, velho. Tem ideia de que 600 calorias, se você for comer de arroz, meu amigo, é arroz, viu? É arroz que você vai dar conta de comer. Então, o que eu deveria ter feito aqui? Só que chegaria na mesma resposta, tá, gente? Chegaria na mesma letra D. Massa vezes o L, né? Essa massa seria 2.000. Por que 2.000? Porque aqui, ó, o meu coeficiente é em gramas, né? Então, 2 quilos tem 2.000 gramas. Qual que é o calor latente? 80. Se você fizesse 2.000 vezes 80, você teria 160.000, correto? Calorias. O que significa esse K? Esse K significa 1.000, certo? Então, eu corto 3 zeros e coloco o K. Então, a quantidade de calor seria 160 quilocalorias, que é o mais comum que você tem na sua dieta, né, nos alimentos que você tem durante o dia, né, que você come durante o dia. Perfeito? Na tela, anota, meu querido, anota que isso aí é importantíssimo para o seu vestibular. Beleza? Tá preparado para a última questão? A última questão tá fácil, hein, meu querido? Tá bem fácil. Então vamos para a última questão de hoje? Questão de número 7. Olha lá, na tela para você. Tá falando assim, ó. Um corpo de 500 gramas que se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias, atingindo a temperatura de 30 graus Celsius ao final do processo de aquecimento. Determine o calor específico desse corpo. Vamos lá, meus queridos. Calor específico. Aqui tá fácil, né? Gente, se ele fala de variação de temperatura, calor específico, qual que é a fórmula? Quantidade de calor igual massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, meu irmão. Variação de temperatura na tela. Olha lá que coisa linda. Que coisa. Amanhã você vai acordar que horas? 5h39 da manhã. Manda pra mim uma foto que eu já estarei acordado respondendo questões de física. Eu duvido se você não vai sentir essa vontade imensa amanhã cedo de calcular um exercício maravilhoso de quantidade de calor. Quantidade de calor, 5.000. Qual que é a massa, gente? Quinhentão. Calor específico. Ih, professor, calor específico. Cadê o calor específico? É o que eu quero descobrir, meu irmão. É o que eu quero descobrir. Qual que é a variação de temperatura? Professor, era de 25 até 30. E aí? 30 menos 25 dá 5. Que tanto de 5, hein, professor? Que tanto de 5? Que tanto de 5? O que eu vou fazer aqui, ó? A matemática é sensacional, né? Tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Como nós não queremos usar calculadora, eu vou fazer método aqui para não precisar usar. O que eu vou fazer então? Quem está multiplicando passa para o outro lado como? Passa dividindo. Então, a minha quantidade... Tá vendo que o 5.000 ele já estava lá? O 5.000 já está lá, então ele continua lá, em primeiro. Dividido para quem? Para o 500 vezes 5. De novo, o que eu fiz? Eu peguei esse C, que é o meu calor específico, isolei. O que é isolar? Quem está junto com ele, vai embora. Se eles estão multiplicando, eles vão passar para o outro lado, dividindo. Então ficou dessa forma aqui, ó. Do jeito que está aqui. Ó o mosquito aqui me atrapalhando. C igual. Gente,
eu vou cortar 2 zeros com 2 zeros. Pode? Pode. O que sobrou na parte de cima? 50. Na parte de baixo, professor, sobrou só o 5 vezes 5. Quanto que é 5 vezes 5? 25. 50 dividido para 25, gente, só pode ser 2 calorias por grama grau Celsius. Caloria por grama grau Celsius, 2. Tá aqui. Lindo, maravilhoso, bonito, cheiroso. Dá pausa, anota, meu querido, anota, porque isso aqui é importantíssimo para sua aprovação. O que você achou? Fala pra mim. Eu tô todo arrepiado, gente. Nossa senhora. Que questão incrível, que questões, né, maravilhosas. Foram 7 questões sobre calor. Professor, tem mais, mas tem muito mais questão, tá? Muito mais coisa que a gente pode fazer aqui. Lembrando, para exatas, gente, para física, para matemática, para química, se você não praticar, você não vai sair do lugar, tá? Assim como as outras também, tá, gente? As outras também. Mas é porque exatas, de uma linha para outra, muda tudo, gente, muda tudo, tá? Então, vem comigo rumo à nossa aprovação. Queridos, muito obrigado por hoje. Mais uma aula concluída com sucesso. Eu espero que você esteja assistindo tudo. Eu espero que você esteja focando, estudando bastante. Vem comigo que aqui é sucesso. Gente, obrigado, beijo e tchau!